Hey everyone! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa imersão Fluência em 150 Dias. Eu sou a teacher Thay Ribeiro. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, muito prazer. A gente está tendo aqui a nossa última aula da semana, que é a nossa imersão Fluência em 150 Dias, onde eu estou te mostrando como facilitar a sua jornada rumo à fluência. Eu sou criadora do curso IVR, do método IVR, das referências em português, sou especialista nos macetes de pronúncia do inglês da vida real, das abreviações, em como estudar inglês com neurociência e estou te mostrando essa semana tudo isso na prática com aulas experimentais para você sentir o método IVR na prática. E a aula de hoje está muito especial porque a gente vai analisar uma cena de filme avançada e a gente vai conseguir entender tudo graças às técnicas que eu vou mostrando aqui nessa aula para vocês. Então já pega papel e caneta, já pega água. Se você está assistindo comigo pela manhã, good morning, já pega aí seu cafezinho. Se você está assistindo de tarde, good afternoon, ou à noite, good evening. Eu já estou com a minha água aqui preparada para a gente começar a aula mais importante da semana. Eu sempre faço umas recomendações, que você assista essa aula em um lugar silencioso, de preferência com fone de ouvido, para você conseguir de fato se concentrar e estudar de forma ativa e não passiva. Eu espero do fundo do coração que você repita comigo todas as frases, que você fale em voz alta aí, que você realmente coloque a mão na massa, porque se você não fizer isso, ou aqui ou em qualquer aula, você não vai ter um resultado aí que você poderia ter estudando de fato de forma ativa. Então essas são as minhas recomendações para você. Compartilhe essa aula com alguém da sua família, com algum amigo que você quer dividir essa jornada juntos, né? Afinal, dividir essa experiência com alguém é sempre mais legal. Então, mande para alguém que mora fora do país que você conhece, alguém da sua família que você sabe que tem esse sonho guardado de falar inglês. E vamos que vamos. Se você perdeu a aula 1, a aula 2, todas essas aulas vão ficar disponíveis só até domingo. Então, assiste essa aula primeiro com calma e depois você vai lá assistir a aula 1 e a aula 2 para você ter uma experiência completa da imersão. Quanto aos exercícios que vocês estão me perguntando, tá, e que dia que a gente vai corrigir os exercícios da aula 1 e da aula 2? A gente vai corrigir no domingo agora. Eu vou fazer uma live ou aqui no YouTube ou no Instagram. Eu acho que eu vou fazer no Instagram essa live, porque daí a gente consegue papear também por lá. 8 horas da noite. No domingo, a gente vai fazer essa live, tá? Eu vou ver o horário direitinho. Eu vou ver se eu faço pela manhã. Eu acho que pela manhã, no domingo, deve ser melhor. 10 da manhã. Eu vou pensar direitinho e vou anunciar lá pelo Instagram que horas que vai ser essa live. Então, se você não me segue no Instagram, é Thay Ribeiro Teacher, Thay sem H, T-A-Y, Thay Ribeiro Teacher. Me segue lá para você corrigir os exercícios da semana comigo. Vamos que vamos? Vamos fazer aqui. Antes da gente começar, meu Deus, já ia esquecendo o mais importante. Essa aula, lembra que eu falei para vocês que eu tinha um super presente e não tem nada a ver com material, exercício, nada disso. Nessa aula, por ser a nossa aula mais importante da semana, eu vou te dar um presente que eu gostaria de receber, um super presente. Se você ficar até o final, você vai descobrir que presente maravilhoso é esse que eu tenho para vocês que estão comigo aqui desde segunda-feira e desde já obrigada pela confiança de vir até aqui, conhecer o método IVR e me conhecer como professora também. Vamos lá? Vamos fazer aqui uma recap. Se você não conhece essa palavra em inglês, recap significa recapitulação. Lembra que eu falei para vocês nas aulas passadas que o R em inglês ele não tem som de R em português? Então, quando a gente fala recap, olha o som de R. Ra, re, ri, ra, ru. Recap. Recap. Recapitulação. A gente já destrinchou tudo isso aqui, ó. I just don't want to go with you because I have a lot on my plate right now. Você já entendeu tudo isso? A gente já aprendeu a falar que vai para qualquer lugar, já sabemos o que usar antes dos lugares. Em uma semana a gente conseguiu destrinchar aí alguns conhecimentos que demoram meses e anos e muita gente ainda não entende. Don't worry, I won't take your time anymore. Mostrei para vocês algumas expressões da vida real também
na aula 2, que a gente não aprende em livros de escola tradicional. Mas se você perdeu essas aulas, depois dessa aula você vai lá assistir com calma, você tem até domingo para maratonar aí a nossa imersão. Hoje, antes de tocar, a gente vai analisar... Pera lá, deixa eu voltar aqui. Antes de tocar, como eu falei pra vocês, a gente vai... Are you going to be spending the whole night? Calma lá, vou ter que dar uma pausa aqui. I will. Pera. Pronto. A gente vai analisar esse diálogo e eu quero que você, sem ter destrinchado ainda, só no seu listening puro, você escute, por isso que eu quero que você faça essa aula em um lugar silencioso, que você escute esse diálogo inteiro e depois que você coloque para mim no chat, quantos por cento aí você conseguiu entender? Quanto por cento você conseguiu entender, tá? 10%, 5%, 20%, 100%, 0%. Você vai ser sincero comigo e vai me falar exatamente qual a porcentagem aí que você conseguiu entender. Então vamos ouvir esse diálogo? Are you going to be spending the whole night? I will. With one condition. What's that? No more gossiping about Mel. I'll just leave her alone. De novo, tá? A gente vai ouvir 3 vezes para você ter tempo aí para digerir. Are you going to be spending the whole night? I will. With one condition. What's that? No more gossiping about Mel. I'll just leave her alone. Mais uma vez para a gente fechar. Are you going to be spending the whole night? I will. With one condition. What's that? No more gossiping about Mel. I'll just leave her alone. Show de bola? E aí, vai me contando aí nos comentários, no chat, quantos por cento você conseguiu entender desse diálogo. Mas seja sincero, tá? Entendi, 10, 20, 30. Coloca aí pra mim. E antes de mais nada, eu já vou recomendar essa série pra vocês, que é Virgin River, tem no Netflix. Foram os meus sogros que me indicaram essa série, que é muito, muito calminha para assistir, muito tranquila. Se você quer uma recomendação aí para você praticar inglês, já fica aqui a minha recomendação, Virgin River, depois eu vou colocar nos comentários para vocês. Muito legal, muito tranquila para você praticar. E aí, como é que tá aí? Quantos por cento? Se você não entendeu, fique tranquilo que a minha missão aqui é te ajudar a entender, compreender o inglês da vida real de forma tranquila. Então agora, eu espero que você já esteja com seu papel e caneta, que a gente vai destrinchar esse diálogo aqui, together, juntos. Simbora. Olha lá. A primeira coisa que eu quero que você se atente é nessa frase aqui, nesse início aqui, ó. Are you gonna be spending the whole night? Are you gonna be spending the whole night? Essa estrutura aqui tem muita coisa para a gente aprender aqui e muita coisa para a gente destrinchar. Então a gente vai começar com esse are you gonna. A gente tem algumas estruturas para o futuro em inglês. Tem o will, que provavelmente você já ouviu. A gente tem o to be mais going to. E a gente tem o to be mais gonna. Nessa aula, você vai focar nessa aqui, no to be mais gonna, que é simplesmente uma estrutura do futuro. Quando eu te pergunto, are you gonna? Você vai anotar assim no seu caderno, ó. Are you gonna? Significa você vai, porque aqui, esse espaço, a gente vai colocar a ação que a gente quer levar para o futuro. Are you gonna? Você vai. E aqui, nesse espaço, entra a ação que você quer jogar para o futuro. Como assim, Thay? Olha lá. Você vai beber? Are you gonna drink? Você vai comer? Are you gonna eat? Você vai estudar? Are you gonna study? Então, essa é uma das estruturas que a gente tem no futuro em inglês. To be mais gonna. Com o you, a gente usa o are, né? Por isso que ficou are you gonna. Se eu fosse você, eu já anotaria assim no meu caderno. Are you gonna? Você vai alguma coisa no futuro? Aqui tá na frente o are porque é uma pergunta, né? Are you gonna?
Você vai alguma coisa no futuro? Aqui daria para a gente ficar fazendo exemplos e frases, ó, o dia inteiro, né? Porque são muitos exemplos que daria para a gente encaixar aqui. Então, are you gonna dance? Are you gonna cry? Are you gonna call? Are you gonna go? Enfim. Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo na prática. Are you gonna call? Tá? Vou mostrar para você um exemplo na prática. Ela vai falar assim, ó. Are you gonna write? Você vai escrever. Are you gonna call? Você vai ligar. Ela está se despedindo dele, né, nessa cena. E aí ela pergunta, are you gonna write? Se você não conhecia esse verbo aqui em inglês, essa ação, write é o verbo escrever, né? Escrever no sentido de vai escrever uma carta, né? Ou outra forma, talvez hoje em dia, né, seria pelo WhatsApp. Mas are you gonna write? Você vai escrever. Are you gonna call? Você vai ligar. Aqui tem dois verbos para a gente analisar, o write e o call. E olha que delícia. Eu sei que tem muita gente que perdeu a aula 1, a aula 2. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, isso aqui que você está vendo não é hebraico, não é aramaico, não é latim. Aqui a gente tem as referências em português, que saíram da minha cachola para te ajudar a estudar inglês de forma mais simples. Então, o que eu fiz? Eu criei referências em português que vão te ajudar a pronunciar todas as palavras em inglês. Todas as minhas aulas têm referências em português. E olha como é que fica quando a gente visualiza a referência. Are you gonna write? Porque aqui, lembra que eu falei para vocês daquele som de R em inglês, que tem aquele som de ra, re, ri, ra, ru. Aqui é como se a gente nem pronunciasse direito o W, né? A gente pode falar ra, wa, right, mas geralmente já vem um som do R, ó, right. Então, are you gonna write? Are you gonna call? Olha a pronúncia, se você falava call, você já vai visualizando aqui, ó, call. Are you gonna write? Are you gonna call? Are you gonna write? Are you gonna call? Quando a gente visualiza a pronúncia, fica mais fácil depois de você entender. Olha como que limpa. Are you gonna write? Are you gonna call? Are you gonna write? Are you gonna call? Então você já entende com mais facilidade. Mas o ponto que a gente tá analisando aqui é esse. Are you gonna? Você vai? Vai o quê? Praticar uma ação no futuro? Então veja, já anota sim, porque a partir disso aqui você vai conseguir fazer 10, 20, 30, 40 frases. Are you gonna write? Você vai escrever. Are you gonna call? Are you gonna dance? Are you gonna eat? Are you gonna drink? Are you gonna work tomorrow? Você vai trabalhar amanhã? Percebe que aqui a gente pode ficar hours and hours só dando exemplos de algo que você pode aí replicar. Are you gonna write? Are you gonna call? Legal? Essa foi a primeira estrutura do diálogo. E por que eu estou te ensinando? Porque agora você vai entender a primeira coisa que a Charmaine disse ali em Virgin River. Are you gonna be spending? Primeiro ela começou aqui, ó. Então você já entenderia. Porque você já sabe que are you gonna é você vai o quê? Praticar uma ação no futuro. E aqui a gente tem o be, que é o ser ou estar, tá? A gente tem o be, que é o ser ou estar, tá? Provavelmente você já ouviu falar nele aí, o nosso famoso verbo to be, né? Be em inglês, to be significa ser ou estar. Então aqui você vai ser ou você vai estar, vai depender do contexto que a gente ainda vai analisar, tá? Então, are you gonna be spending? Você vai passar. Vamos analisar isso aqui comigo, ó. Vamos analisar isso aqui. Peraí. Whole day. Calma lá. Vamos analisar isso aqui com calma. A gente tem esse spending, que é o verbo to spend, que é o verbo passar, tá? Passar, só até aqui, ó. To spend é o verbo passar. E quando a gente fala to spend, ele tem duas traduções, na verdade. Ele pode ser passar ou ele pode ser gastar,
tá? Ele pode ser passar ou gastar. Deixa eu ver se eu já coloquei ele aqui para você visualizar. Olha só. To spend, gastar ou passar. Olha lá, mais fácil para você visualizar. To spend, gastar ou passar. Então, a gente usa ele para gastar dinheiro, spend money, para passar tempo, spend time. Olha que interessante, ele tem duas traduções. Então, se eu te falo assim, você vai passar a noite aqui em casa, eu poderia usar o spend. Are you gonna be? Você vai estar passando. Lembra que essa é uma estrutura que funciona só em inglês, né? Essa aqui é uma estrutura que funciona só em inglês. Em português não é muito legal a gente usar não, né? Que a galera começa a brincar como se fossem os atendentes de telemarketing, né? Eu vou estar transferindo a ligação, né? Em português não é uma linguagem legal, mas em inglês funciona. Quando eu digo, are you gonna be spending? Que a tradução literal seria, você vai estar passando, é só traduzido como você vai passar. Você vai passar. Então, are you gonna be spending? Are you gonna be spending? Você vai estar passando seria a tradução literal, mas a gente não vai traduzir assim. A gente já traduz a ideia que a gente entendeu. Você vai passar. Passar o quê? Olha lá. The whole night. A noite inteira. Are you gonna be spending the whole night? Esse the eu vou mostrar já para vocês, que é o o, a, os, as. The whole night. A noite inteira. Esse cara aqui, eu quero que vocês deem uma atenção para ele. E a pronúncia é ho, ho. Lembra do Papai Noel? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. O que significa essa palavra? Whole significa inteira, significa toda. Então, geralmente, ela vem antes da coisa. Como assim, Thay? O bolo inteiro, whole cake. O dia inteiro, whole day. A noite inteira, the whole night. Então, ele vem antes da coisa. A cidade inteira, the whole city. The whole night, a noite inteira. Com esse som de R mesmo, ó. Ho, ho, ho. Lembra do Papai Noel. Aqui meio que na fala, juntou whole night, né? Então ela pergunta assim, ó. Are you gonna be spending the whole night? Are you gonna be spending the whole night? Você vai estar passando, que a gente sabe que é uma linguagem que funciona só em inglês, porque em português a gente vai adaptar para o que é correto para a gente, e aí fica você vai passar, mas mesmo que você fizesse uma tradução literal, você já entenderia pelo menos a ideia. Você vai estar passando a noite inteira? Ah, entendi. Ele quer falar se eu vou passar a noite inteira. Entende? Beleza, você vai se acostumando. Are you gonna be spending the whole night? Vamos ver esse vocabulário na prática? Olha só. Aqui eu coloquei um outro exemplo, mas eu quero mostrar aqui pra você. The whole day. Olha lá. The whole day. The whole day. The whole day. E aqui, ó, eu nem precisaria desse R aqui não, tá? Deixa eu tirar isso aqui. É só whole day. Não tem esse som de R aqui não. Então, ó. The whole day. O dia inteiro. The whole day. A noite inteira. The whole night. É o bolo inteiro. The whole cake. Você comeu o bolo inteiro. You ate the whole cake. Você trabalhou o dia inteiro. You worked the whole day. Você trabalhou a noite inteira. You worked the whole night. E aí a gente vai adaptando para outras situações, tá? Então, ó. The whole day, o dia inteiro. The whole night, a noite inteira. E eu já vou colocar esse D aqui também para você visualizar. Nem vou deixar assim do jeito que tá. Whole night, tá? Whole night. Beleza. Simbora. The whole day, o dia inteiro. The whole night,
a noite inteira. Então aqui a gente consegue, calma lá que eu vou voltar pra gente aqui. E o spend, vocês já entenderam esse verbo, né? To spend, gastar, de gastar tempo ou dinheiro, né? E passar, de passar tempo mesmo, tá bom? Ele tem dupla tradução, olha a pronúncia, spend. Spend, aqui é um D mudo, a gente marca, mas não explode. Você não vai falar spend, porque não tem nenhuma vogal aqui, então você para de forma suave. Spend, spend. Então agora, vamos visualizar essa mensagem de novo, se ela já começa a ficar mais clara pra gente. Are you gonna be spending the whole night? Repeat after me, guys. Coloca a mão na massa, não fica aí assistindo que dá sono. Tem que repetir. Are you gonna be spending the whole night? Are you gonna be spending the whole night? Você vai passar a noite inteira? E se fosse o dia inteiro, como é que ficaria? Coloca aí no chat pra mim. Se fosse, você vai passar o dia inteiro? Se a noite inteira, the whole night, eu só faço uma adaptação. Are you gonna be spending the whole day? Você vai passar o fim de semana inteiro? Are you gonna be spending the whole weekend? Você vai passar o mês inteiro? Are you gonna be spending the whole month? Você vai passar o ano inteiro? Are you gonna be spending the whole year? Percebe que quando você entende uma estrutura, você consegue fazer aí no mínimo 50, 100 frases. Você vira uma máquina de falar inglês. Legal. Primeira frase aí do que a gente estudou foi essa. E aí o Jack, que é aquele rapaz que está falando com ela, ele responde, né, se ele vai passar a noite inteira ou não. E ele fala assim, ó, I will with one condition. I will with one condition. Olha que delícia, vem na referência. I will with one condition. E aí, o que ele quis dizer com isso? Eu vou com uma condição. Vamos destrinchar? Aqui, a gente tem o que a gente chama de short, que é uma forma curta de falar, né? Eu vou. O will, ele é outra estrutura do futuro em inglês. Então, quando eu falo I will, eu tô querendo dizer que eu vou, mas eu vou fazer o que você me perguntou. Percebe que tá contextualizado? Não dá pra do nada eu aqui sozinho falar I will. Vai o quê, né? Will o quê? Ele já puxa a pergunta que foi feita antes, né? Você vai passar a noite inteira? I will. Eu vou. Então, aqui é uma resposta curta para quando você vai responder, eu vou. Vou praticar uma ação. Só futura. Aqui não é vou de ir, literalmente, igual I go para um lugar físico. Não. Will é eu vou praticar uma ação no futuro, tá? Com a ideia de futuro. Eu vou praticar essa ação no futuro. E ele fala I will, tá? E aí ele não só fala I will, mas ele fala with one condition. Com uma condição. Aqui a tradução literal, não tem muito que a gente analisar. Mas repete comigo a pronúncia desse com, que é uma dor grande aí entre os alunos, e vocês vão perceber que na referência em português eu mantive o TH. Tá, e por que você não colocou outra coisa aí e manteve o TH? Porque o TH em inglês, a gente não tem esse som em português. Então não adianta a gente ficar inventando moda. Eu já vi muita gente falando para os alunos, finge que é um F. Mas aí o aluno, ele vicia naquele erro e ele não se dá nem a chance de treinar a forma correta. E se eu falar para vocês quantas palavras em inglês a gente vai ver com TH, são muitas. Então, quando você começa a treinar isso no início, a segunda palavra que eu já te passar com TH tá mais fácil, a terceira mais fácil e depois você automatiza, tá? Mas para isso você precisa treinar. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, with. Olha a minha língua, foca aqui, ó. With. Cada linguinha. Isso é treino, tá? I will with one condition. Com uma condição, condition. E aí a Charmaine, ela fala, what's that? O que é isso? Qual é essa condição, né? Eu coloquei só a tradução, o que é isso? Mas aqui a gente poderia colocar uma variante que é, qual é essa condição, né, que você está falando? Vamos analisar essa estrutura? Aqui a gente tem o what. Deixa eu beber uma aguinha. Bebe água também.
Bebe água, que nós não somos camelinhos. A gente tem o what, que é o que ou qual. O que ou qual. Provavelmente você já sabe que o what significa o que, mas muita gente esquece desse qual. Não dá para esquecer. What tem dupla tradução, o que ou qual. As duas tem que estar na ponta da língua. As duas na ponta da língua para quando você precisar, tem que analisar. Será que aqui cabe um que? Será que cabe um qual? Beleza? E aí, quando eu falo what is, qual é, o que é, primeira coisa que vem cá comigo devagarzinho. Esse is sozinho, ele significa o quê? É ou está. Esse is sozinho significa o quê? É ou está. Então, ou vai ser o que é, o que está, ou vai ser qual é, qual está. Depende do contexto. Qual está nem é muito usual, né? Mas sempre você vai analisar o que combina mais. Então, o que é, o que está, qual é, qual está, eu coloquei aqui só por colocar, que nem vai fazer muito sentido, né? Mas só para você entender. Então, quando ela fala assim, ó, what's, a gente já pensa aqui, o que é ou qual é. O que é, qual é. E esse that seria, deixa eu ver se eu coloquei ele pra gente aqui. Não coloquei, mas olha só. O that, talvez você conheça esse cara aí só como aquilo, aquele, aquela, e talvez você ainda esteja preso naquela explicação tradicional. Isso para o que está perto e that para o que está longe. Só que aí ninguém te contou o seguinte, que o that, ele também vem no dia a dia com essa tradução de isso, essa. Geralmente em frases no passado, mas, por exemplo, ó, with one condition, what's that? Qual é essa? Não está no passado. Qual é essa condição? Então, o que você tem que ter em mente? Que o that, ele pode ser aquela, aquele, aquilo, mas ele também pode aparecer como isso, essa, esse, tá? Geralmente, ó, vou te mostrar, sei lá, vou te mostrar meu óculos. Aí eu falo, look at that. Olha isso. Então, ele aparece também com essa ideia de isso, tá? Não vá bitolando a sua cabeça naquelas explicações tradicionais que na prática tudo acontece. Vocês viram aí uma cena de filme. What's that? O que é isso? Qual é essa condição, afinal? What's that? Eu posso replicar isso aqui em vários contextos, né? Você me fala assim, tá, eu tenho que te contar um negócio. What's that? O quê? O que é esse negócio que você tem que me contar? What's that? Tá, eu tenho uma surpresa para você. What's that? Sabe? Dá para você adaptar isso aqui em vários contextos. E aí, o Jack apresenta, afinal, qual é essa condição. E ele fala assim, ó, no more gossiping about Mel. Oh, just leave her alone. No more gossiping about Mel. Oh, just leave her alone. Fica tranquilo, que assim como a gente destrinchou as outras, a gente vai destrinchar essa aqui também. A começar pelo no more. No more. No more, olha que linda referência para você, te auxiliando. No more significa chega. Ou não mais, né? Se fosse uma tradução muito literal. Mas geralmente a gente traduz assim, no more como chega. No more, chega. Tem até uma música, né? No more, no more, no more, no more. É isso mesmo? Hit the road, Jack. Né? No more. Então, no more significa não mais. E aí, tem uma coisa interessante aqui que você precisa aprender sobre isso. Toda vez que eu uso o no more, que significa chega, a ação que estiver do lado dele, vai vir com o ing. Por quê, Thay? Porque Deus quis assim. No more gossiping, chega de fofoca. Gossip, se for um vocabulário novo aí para você, calma que eu vou te mostrar. É fofoca, fofocar. To gossip é o verbo fofocar. To gossip é o verbo fofocar. To gossip é o verbo fofocar. Daí que vem o Gossip Girl, já assistiram? É uma série meio adolescente. E aí o nome era Gossip Girl justamente porque tem uma menina que fica fofocando ali na escola da vida de todo mundo pelo um blog. E o nome é Gossip Girl. Olha a pronúncia, que delícia. Gossip.
Você já visualiza que tem som de Z. Eu nem precisei te falar, ó. Gossip, que tem um som mais aberto do O, porque você já viu o acento que eu coloquei aí. Gossip. Então, toda vez que eu tenho no more, o verbo do lado vai vir com esse ing. Sempre, tá? Então, se eu falo assim, chega de fofocar, no more gossiping. Chega de estudar, no more studying. Chega de trabalhar, no more working. Chega de beber, no more drinking. Chega de comer, no more eating. E o céu é o limite. Entendeu isso aqui? Você vai replicar isso em vários e vários contextos, tá? Deixa eu te mostrar na prática isso aqui. No more studying! De novo. No more studying! No more studying! No more studying! Percebeu? No more studying. E olha que legal a pronúncia que eu já coloquei aqui para você. No more studying. Chega de estudar. No more studying. No more working. Acho que eu coloquei até mais uma aqui pra gente. No more talking. No more talking. No more talking. No more talking. Percebeu? No more talking. Chega de conversar, chega de conversa. Então, do lado do no more, a ação sempre vem com o ing. Tá claro isso? Tá claro? Então, aí você pode até colocar um exemplo para mim aí no chat, se você quiser treinar, quiser praticar, tá? Sempre vai ter esse ing. Legal. E aí ele fala, né? A condição dele era no more gossiping about Mel. Mel é uma das personagens principais ali de Virgin River, né? E aí ele fala no more gossiping, chega de fofocas sobre a Mel. About Mel. Esse about é um sobre, né? About Mel. No more gossiping. Repeat after me, guys. No more gossiping about Mel. Chega de fofocas aí sobre a Mel, né? Just leave her alone. Apenas, just, leave her alone. Quem lembra desse meme eterno ainda na época do Orkut? Agora eu fui longe, né? Na época do Orkut, a gente tinha umas comunidades. Vocês são dessa época? Comunidades no Orkut. E aí tinha um lá, leave me alone, me deixe em paz, né? E agora você vai lembrar disso, caso você já tenha visto, que é o seguinte. Esse just, primeira coisa, deixa eu ver se ele tá aqui pra gente analisar. O just, não precisa, tá? Tradução aqui, apenas, somente, tá? Anota aí. Agora o que eu quero que você entenda é essa expressão aqui, ó. Quando a gente fala leave her alone, deixe ela em paz. Tá? E por que não pode ser leave she alone se é ela? Em inglês, a gente tem os caras que praticam a ação, que são esses que vocês já conhecem. He, she, they, we, you. Você já está familiarizado? Eles praticam a ação e para cada um deles a gente tem alguém que recebe a ação. Então, para o she, a gente tem o her, tá? Quando eu falo eu a amo, ou eu amo ela, que não é muito correto falar, I love her, porque eu estou praticando e ela está recebendo. I love her. Você me ama? A gente não fala você ama eu, né? Pro I a gente tem o me. You love me. Então, se fosse aqui me deixe em paz, just leave me alone. Como é para ela, just leave her alone. E para cada um desses sujeitos, a gente tem um que é para receber a ação. Não é o tópico da nossa aula, isso aí seria assunto só para uma aula. No método IVR a gente tem aulas só sobre isso, tá? Mas só para você entender o que aconteceu aqui. Just leave her alone. Apenas deixe ela em paz, ou a deixe em paz. Se fosse para mim, just leave me alone. Apenas me deixe em paz. Tá, e mais alone não é sozinho? Sim, só que aqui a gente está lidando com uma expressão em inglês. Aqui a gente está lidando com uma expressão. E expressão não se traduz ao pé da letra. Automaticamente, quando eu te digo me deixe sozinho, eu quero que você me deixe em paz, tá? A expressão você vai usar para qualquer um.
just leave me alone, just leave her alone, just leave him alone. E aí o céu é o limite, tá? Aqui, ó, daria pra gente encaixar para qualquer pessoa esses caras que eu falei para vocês, que são os que recebem a ação, tá? Por hora a gente viu aqui só o her, que é o deixe ela em paz para receber a ação, e o me, que não dá para eu falar deixe eu em paz, né? Me deixe em paz. Beleza. Leave her alone! Olha lá. Leave her alone! Leave her alone! Leave her alone! Leave her alone. Deixe ela em paz. Leave her alone. Leave her alone. Deixe ela em paz. Tá? Então agora a gente consegue entender aqui o que o Jack falou, né? No more gossiping about Mel. Ou just leave her alone. Ou just leave her alone. Chega de fofoca, porque a gente já entendeu que depois do no more, a ação sempre vem com ing. Então, chega de fofoca, no more gossiping about Mel, sobre a Mel. Just leave her alone, apenas deixe ela em paz. Are you going to be spending the whole, E agora, night? eu vou fazer o seguinte contigo. Eu vou te colocar para escutar de novo esse diálogo 3 vezes, 3 times, para você me falar se agora, antes de você escutar, vamos fazer uma recapitulação, para a gente ficar bem afiado, para você me falar se aí sim você consegue entender, tá? Vamos repetir comigo, então? Vamos lá. Bebe água, prepara aí o gogó. Are you gonna be spending the whole night? Repeat after me, guys. Are you gonna be spending the whole night? I will, with one condition. I will, with one condition. What's that? What's that? What's that? No more gossiping about Mel. Oh, just leave her alone. Legal? Então agora a gente vai ouvir de novo e vamos ver se agora limpou os nossos ouvidos aí, tá? Leave her alone! Are you going to be spending the whole night? I will, with one condition. What's that? No more gossiping about Mel. Don't just leave her alone. Are you going to be spending the whole night? I will, with one condition. What's that? No more gossiping about Mel. Don't just leave her alone. Are you going to be spending the whole night? Última vez. I will, with one condition. What's that? No more gossiping about Mel. Don't just leave her alone. E aí, galera, e agora? Quantos por cento vocês conseguiram entender? Limpou? Deu para entender? Esse aqui é um diálogo avançado, que você já conseguiu entender em uma aula, porque a gente destrinchou tudo isso de forma simples. E aí você começa a ver que eles não falam rápido demais, não. Que existem conexões, que existem macetes, que existem abreviações, que existe tudo isso que faz a gente achar que eles estão falando rápido demais. E se você não está estudando assim, se você não está estudando de forma estratégica, com neurociência, com referências em português, sem gramática pesada, eu tenho só uma coisa para te falar, que você parou no tempo. Você está estudando como a gente estudava 20 anos atrás, porque a gente não tinha outra forma. Então a gente fazia o que dava para fazer. Tínhamos resultados? Não, né? A gente vê que 90% não tem. Uma pequena minoria tem resultados, né? Agora, estudando dessa forma, a gente consegue ver mais resultados em alunos de todas as idades, em alunos que nunca estudaram, com uma pronúncia belíssima desde a primeira aula, sem cansar o cérebro, né? Você viu aí, se a gente fosse destrinchar isso aqui da forma tradicional mesmo, a gente teria passado pelo Grammar Rules, que são as regras gramaticais. Eu teria usado termos gramaticais com você,
que provavelmente você nem conhece. Isso só adicionaria um peso a mais no seu estudo e te deixaria mais confuso. E talvez é por isso que você não está conseguindo tirar essa meta de falar inglês do papel. Na aula 1 e na aula 2, vocês já me mandaram bastante mensagem lá no meu Instagram, me perguntando como que funciona o método IVR, né? Tá, eu queria saber valores, eu queria saber quanto tempo de acesso, eu queria saber tudo isso. Então eu deixei um finalzinho dessa aula só para a gente tirar todas as dúvidas sobre o método IVR. Então, vamos juntos aqui. Se o seu caso é que você se enrola com gramática, precisa, e aí me perguntam sempre, Thay, eu que me enrolo com gramática, realmente é possível aprender só o essencial para me comunicar bem? Você vai aprender exatamente o que você precisa para você se tornar fluente, para você ter independência. Saber o que é uma oração subordinada, saber o que é um substantivo, um adjetivo, o tempo todo martelando essas palavras gramaticais na sua mente, não é o que vai fazer você se comunicar. O que vai fazer é você entender as estruturas e colocar em prática. Se eu perguntasse para você como falar, você vai estudar amanhã? Você já saberia. Are you gonna study tomorrow? Sem titubear. E eu não precisei falar para você, olha, sei lá, abrir uma tabela aqui. Você vai usar isso quando você tiver certeza, quando você não tiver tanta certeza, nessa situação X ou Y, porque isso provavelmente pioraria a sua situação. Outras mensagens que vocês me mandaram, já perdi anos da minha vida tentando. Será que vou conseguir nos próximos 150 dias? Se você não estudar dessa forma mais estratégica, você vai continuar jogando dinheiro, você vai continuar jogando tempo fora. Não adianta. A overdose literária dos livros das escolas tradicionais é muito grande, né? Não tem estratégia no ensino. É humanamente impossível memorizar tudo aquilo, principalmente sem uma referência para você entender a pronúncia, sem uma clareza nos estudos, com muita gramática, sem aulas simplificadas. Então você consegue tirar essa meta do papel, mas você precisa ser intencional, ter estratégia nos seus estudos. Outra, que aí é recorde de perguntas, e a maioria das pessoas que me assistem no Insta, aqui no YouTube, são pessoas 50 mais. Então sempre eu recebo, tenho mais de 50 anos e pouco tempo, é possível chegar à fluência mesmo assim? Quase todos os nossos alunos do curso IVR são 40 mais, 50 mais, 60 mais. A gente tem a Socorro, que entrou na última turma, que tem 70 anos. A gente tem o Evenildo, que tem mais de 70, e todos se comunicando, todos assíduos. E é até legal para que você coloque o seu cérebro para trabalhar, né? De 40 para lá, 50 para lá, a gente precisa estar em movimento, né? Então, fique tranquilo que você vai conseguir tranquilamente entender. Outra situação, que é o caso da Rose, uma aluna nossa que passou por essa situação, já ter feito diversos cursos tradicionais e nunca conseguiu sair do básico. Você garante que eu vou aprender com o seu método? Garanto. Você vai fazer 150 aulas, que eu chamo de aulas cirúrgicas. E paralelo a isso, você vai ter encontros ao vivo comigo, vai praticar para você conseguir tirar essa meta do papel. Então fique tranquilo que vai ser o último curso de inglês da sua vida. Eu tenho certeza que vai ser um dos melhores cursos aí que você já fez em termos de aprendizado e de se comunicar em inglês com confiança, tá bom? Então vamos lá, como que funciona o método IVR em inglês da vida real? Eu mostrei para vocês na aula 1, aula 2, aula 3, por que eu gosto de fazer essa imersão? Para você sentir na prática, porque só eu falando, provavelmente você não entenderia. Aula 1, eu já te mostrei que a gente simplifica o idioma. Eu consigo te passar todas as principais estruturas com aulas simplificadas. Sem entrar em gramática, sem entrar em nada disso que vai só piorar a sua vida. A gente vai passar pelas expressões da vida real. Você viu na aula 2? Expressões que, se você não aprender, automaticamente fica limitado o seu vocabulário e você fica inseguro, porque você não entende e não consegue explicar algumas coisas que a tradução literal não resolve. Referências em português. Em todas as aulas eu mostrei para vocês a paz que é
estudar com referências em português, né? Você consegue ter uma pronúncia clara desde a primeira aula, descansa o seu cérebro enquanto você estuda e é óbvio que isso vai refletir no seu listening. Se você fala, ontem mesmo eu estava conversando com os alunos e a gente estava falando sobre o perigo de você ter uma pronúncia ruim. Porque aí você fala, sei lá, scared, que é assustado, né? Você fala scared, e a pessoa chega e fala scared, você nem entende o que é, porque você não treinou a forma correta. Então, esses são os nossos 3 pilares do curso IVR. E qual é o nosso grande diferencial, né? Você não vai ter aulas chatas, você vai ter aulas simples, né? Como essas que vocês viram aí na imersão. Vai ter aulas ao vivo comigo toda semana, sim, tá? O nosso curso, ele é híbrido. Você tem as 150 aulas na plataforma para você assistir no melhor horário para você. Se você tem pressa todos os dias, você já vai acordar sabendo que você vai estudar. E uma vez na semana, toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente tem os encontros ao vivo, que você vai conseguir praticar tudo isso que você está aprendendo, tá? Você vai fazer essa manutenção comigo. Acesso fácil ao professor para tirar dúvidas. Todos os alunos têm o meu WhatsApp. Todos os alunos têm meu WhatsApp. Não tem isso de falar só com suporte. Todos no WhatsApp também, no Instagram, eu favorito todos os meus alunos. A hora que você me mandar mensagem, assim que eu vir a sua mensagem, já vou te responder por áudios. Não tem isso. É o mínimo que eu posso fazer pelos alunos, é que eles tenham acesso a mim. E em 150 dias para você se tornar fluente, aprender as principais estruturas para você se comunicar com confiança. Lembrando que 150 dias são 5 meses, você não é obrigado a fazer as aulas todos os dias, você pode fazer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, mas quem tem pressa, a gente tem já esse cronograma fechado para você fazer as 150 aulas, tá? Quais são os materiais que eu vou receber? Videoaulas gravadas para você assistir e reassistir quantas vezes você quiser, tá? Então, assistir só uma vez, tá? Não, você vai poder assistir a aula e reassistir. Tem alunos que já fizeram o curso IVR mais de uma vez aí para treinar, tá? Material de estudo que você pode imprimir e transformar em um livro. Todas as aulas a gente tem um PDF no fim da aula para você imprimir, caso você queira, tá? Cronograma de estudos para você contar os dias até a fluência. Isso aqui eu acho que é o suprassumo do nosso curso. Por quê? Quando você vai fazer um curso numa escola tradicional, eles não te dão um norte. Eles te prendem por muito tempo e para que você fique lá por anos e anos e anos, cada ano eles colocam um livro desse tamanho na sua mão, daquele livro antigão, né, com regras gramaticais, com tanto vocabulário que seu cérebro nem sabe o que ele extrai dali. E todo ano mais um livro com vocabulários que são inúteis para você se tornar fluente. Saber poeira, claro que em algum momento você vai querer saber, mas poeira, saber, sei lá, como é que é o nome de todos os animaizinhos, isso aí não vai te dar fluência, só vai encher linguiça. Para se comunicar, você precisa de estruturas, saber se virar numa viagem, saber fazer um pedido no restaurante, precisa de estruturas mais importantes. Então, se você ficar focado nesse vocabulário aí que não vai agregar, você vai realmente passar 5, 8 anos só pegando vocabulário que depois você não vai nem lembrar. Então, saber quantos dias você tem para se tornar fluente, eu acho que esse é o grande diferencial do método IVR. Quanto tempo de acesso ao curso? Como a nossa promessa é de 150 aulas, 150 dias, eu poderia dar 150 dias para você fazer o curso. Mas como eu sei que a gente tem imprevistos, a gente não consegue nem sempre todos os dias, para você não ficar nessa pressão de estudos, eu vou te dar 1 ano para você fazer com calma. O dobro do tempo para você fazer essas aulas com calma, até você chegar à fluência. Thay, e se eu comprar e não gostar, tem garantia? Temos. Em 30 dias, se você não evoluir nada, eu faço o reembolso total do seu investimento, tá? Muitos cursos só dão aqueles 7 dias, que é a garantia por lei mesmo, né? No IVR, eu faço essa aí de 30 dias, que hoje em dia ninguém mais faz isso, mas esse é o meu nível de comprometimento com você, esse é o meu nível de confiança no meu método, e eu te dou 30 dias para você testar com calma. Não me adaptei? A gente faz seu reembolso, tá?
Qual o valor do investimento? Qual o valor do investimento? Diferente dos métodos tradicionais, você não vai pagar aí por anos o valor de R$300 por mês. Às vezes você está ali investindo, no mínimo, tá? R$300 por mês para estudar e tá achando que você está gastando pouco. Só que você está preso ali, igual um ratinho naquela rodinha, e você fica nessa por anos. E sabe qual que é o pior? Que você não evolui. Aí é de lascar, né? Você gasta o dinheiro e não tem resultados. Quando a gente faz as contas, se você colocar aí R$300 por mês, isso daria R$3.600 em um ano. É isso que as pessoas não param para fazer as contas. E aí, quanto tempo você vai ficar nesses cursos? No mínimo, eles vão te deixar lá por no mínimo 5 anos, estudando sem estratégia, um conteúdo que você poderia estudar com estratégia e terminar isso em muito menos tempo, tá? Então, em 2 anos, você gastaria o quê? R$7.200. É essa conta aqui que as pessoas não fazem. O valor oficial do método IVR ele é R$2.500, ou seja, seriam 12 vezes de R$250. Lembrando que o curso IVR é um curso híbrido. Você tem 150 aulas para você assistir no seu tempo e encontros ao vivo semanais comigo, tá? Encontros ao vivo semanais comigo. Mas para você, por que eu acho que a imersão é o melhor momento para você entrar para o curso IVR e se tornar meu aluno? É por conta desse presentão que eu vou te dar agora, tá? Como eu prometi para vocês, hoje teria aquele presentão para valer a pena mesmo. O método ele não vai custar R$2.500. Na imersão, que acontece pouquíssimas vezes ao ano, ele vai custar 12 vezes de R$103,11, ou seja, à vista por R$997. Gente, por mês você vai gastar R$103 para você estudar de uma forma completamente diferente, completamente estratégica, ter o meu contato no WhatsApp para você tirar suas dúvidas em tempo real, saber que toda segunda-feira, 8 horas da noite, você tem um encontro comigo pelo Zoom, que é extremamente intimista, para você praticar. Tudo isso por R$103 por mês. Você não gasta isso jamais hoje em dia para você estudar. E o pior, você ainda vai estudar pelaquela dinâmica tradicional que já está desatualizada e não funciona para a maioria dos brasileiros. Então, é para você aproveitar. Como eu disse, você não precisa de um ano, tá? Para atingir a fluência. Você pode fazer em 150 dias, mas eu te dei o dobro, tá? 365 dias para você estudar. Se você for dividir esses R$997 por 365 dias, você pagaria R$2,73 por dia para você investir num curso que vai te tirar do ponto A e vai te levar para o ponto B, isso eu posso te garantir, tá? Tem uma pasta de depoimentos no meu Instagram, depois vocês entrem lá para vocês verem quantas pessoas, quantos alunos aqui no Brasil, fora do Brasil, escolhem o método IVR por ser uma forma mais fácil. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que a fluência ela vale 2,73 por dia? Se você acredita que sim, preste atenção no que eu vou te falar agora. Olha só. Na segunda-feira, presta bem atenção aqui, na segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu vou abrir as inscrições do método IVR no valor de 12 vezes de R$103,11, que é o valor de 997 à vista, tá? Na segunda-feira, meio-dia, eu vou abrir para o público, tá? Para aberto as inscrições com todo esse valor aí de desconto. Só que para você é que entra a super surpresa que eu tenho agora. Para você é o seguinte, eu tenho essa outra surpresa. Então já vai se organizando, porque nessa semana várias pessoas estão assistindo às aulas da imersão, pelos grupos, aqui no YouTube, lá pelo Instagram. A galera vai assistindo, que é um momento esperado para quem quer tirar essa meta de falar inglês. Só que eu vou dar um super bônus para os 30 primeiros. Se você estiver entre os 30 primeiros, que estiver no grupo dos super interessados, antes de mais nada, assim que essa aula acabar, entre para o grupo dos super interessados, que o link está aqui na descrição desse vídeo. Porque aí você vai
afunilando, você vai saindo aí me mostrando que você realmente tem interesse de tirar essa meta de falar inglês do papel. No grupo dos super interessados, ao invés de abrir as inscrições, meio-dia, eu vou selecionar 30, é claro que lá no grupo dos super interessados, 30 primeiros, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar por esse valor aí, que vocês estão vendo, de 997, você dividir o curso com alguém. Então, eu vou te dar acesso compartilhado. Você vai poder fazer o curso com a sua irmã, com seu pai, com seu marido, porque o curso ele tem acesso único, mas eu vou te dar o acesso Netflix. Então, você vai poder dividir com um amigo que está lá no outro país. Você tem esse fim de semana agora para você correr e falar com um amigo. Bora fazer esse curso comigo? Que aí vai ficar R$500 para cada um, né? Mais ou menos, 500 e pouquinho, para você fazer o curso no modo compartilhado. E agora que eu falei para vocês que eu não brinco quando eu vou dar presente. Além de eu dar esse acesso compartilhado para os 30 primeiros, eu vou te dar o acesso vitalício ao curso VR. Eu vou falar de novo porque demoraram me convencer disso aqui. Eu vou te dar o acesso vitalício ao curso VR, ou seja, os alunos do curso VR, eles gostam tanto que eles renovam anualmente, tá? Tem um valor especial, claro, para renovar, mas eles fazem isso anualmente. E eu vou te dar o acesso vitalício. Você vai pegar a atualização, que agora eu vou regravar o curso inteiro. Você vai pegar tudo isso, vai participar dos encontros ao vivo, enquanto eles durarem. Meu amigo, você tá de graça, né? De graça. Mas dá para eu fazer isso por todo mundo? Não dá, senão eu quebro as minhas pernas. Eu vou dar para 30 pessoas. Então, se você é rápido no gatilho, o que você vai fazer? 7 horas da manhã, horário de Brasília, na segunda-feira, eu vou abrir as inscrições no grupo. Você tá me entendendo? Meio-dia eu vou abrir para público aberto. E 7 horas da manhã eu vou abrir lá no grupo dos super interessados. 7 horas da manhã, aí vai ser aquela loucura. Os 30 primeiros. Eu tenho como ver lá na lista, né? Eu vou entrar em contato contigo e vou mostrar a listinha para vocês. Quem for os 30 primeiros vai ter o acesso vitalício e o compartilhado. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, entre no grupo dos super interessados, tem o link aí. Se você não conseguir, fala comigo no Instagram. Você tem hoje, amanhã e depois, né, para você conseguir entrar nesse grupo, se organizar, falar com o marido, papagaio, mãe, pedir para alguém dividir com você, mas você tem que ser rápido, 7 horas da manhã, quando eu soltar o link, para garantir esse acesso vitalício por esse valor de 997, que não é nada, não dá nem 2 meses de aula particular e estudando por um método completamente ultrapassado. Então, tá dado aí a largada, tá? Já vai entrando no grupo dos super interessados, revisando, você vai ter, cadê? Se você estiver entre os 30, tá? Se você estiver entre os 30, você vai ter o acesso plus, o acesso compartilhado. Certificado de conclusão para todo mundo que conclui o curso, né? Grupo dos super interessados com recebimento do link de inscrição 5 horas antes do que o público aberto. Depois eu vou abrir para público aberto e aí esses 30 já foi há muito tempo. Então o horário de você ser rápido no gatilho é 7 horas da manhã. Lembra que quem chega cedo bebe água limpa e nesse caso aqui você não ter mais gastos com inglês na sua vida, meu amigo, é para aproveitar, tá bom? A gente não sabe se a gente faz isso mais de uma vez, tá? Esse vitalício é bem difícil querer dar esse acesso vitalício, porque eu dou um acompanhamento ali semanal para os alunos, não é um curso que você fica ali largado, eu dou meu WhatsApp, então é realmente muito valioso esse vitalício no curso IVR, tá? Clique no link abaixo aí na descrição para você entrar para o grupo dos super interessados. Tem exercício da aula 1 e aula 2 para você fazer, que eu vou avisar lá pelo Instagram, se eu vou fazer essa live por lá, provavelmente vai ser. Se vai ser no domingo de manhã, se vai ser no domingo à noite, eu ainda vou ver e vou avisar por lá. Então me segue lá no Instagram, Thay Ribeiro Teacher, e desde já eu te agradeço pela companhia, pela confiança. Fique tranquilo que eu vou segurar na sua mão e vou te levar até a fluência. Na próxima imersão eu tenho certeza que o próximo depoimento vai ser o seu.
tira um tempinho para ir lá na nossa pasta de depoimentos no Instagram. Um dos meus destaques são os depoimentos de milhares de alunos que tiveram suas vidas aí transformadas pela simplicidade do nosso método IVR. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela confiança, obrigada pelos comentários bondosos. Eu sinto daqui a energia de vocês e os nossos sonhos, eles nunca envelhecem, né? Não tem idade para você aprender uma nova habilidade. Nos vemos no Instagram, nos vemos nas nossas próximas aulas aqui no YouTube. See you, guys. Bye, bye. Obrigada mais uma vez. Nos vemos no Instagram. Bye, bye, guys. See you there. Entra no grupo dos super interessados, viu? Bye, bye. See you there.